tenho a satisfação, e vou dizer uma honra, de ter assistido a palestra do Gabriel Teodoro, que está aqui do meu lado. O Gabriel veio, nada é por acaso, falávamos aqui um pouquinho antes, o Gabriel veio de última hora, trocou o voo, porque substituiu não, houve um espaço de um painelista que não pôde estar aqui, e o Gabriel veio e deu um verdadeiro show na questão que hoje é um tema mundial e o Brasil não fica fora desse tema, que é o ESG, a sigla inglesa, e depois o Gabriel explica um pouquinho pra gente. E ele é filantropo e é um currículo imenso dele, mas resumindo, ele é um especialista, um doutor na área de ESG, e deixou pra gente aqui um legado muito legal, falou sobre vários temas ligados ao ESG. Então, parabéns, Gabriel, pelo teu ensinamento aqui. E então, ESG não é custo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Gustavo. Chamei o Gabriel de Gustavo e agora o Gabriel deu o troco, chamou o Guilherme de Gustavo. Mas não, é que a gente tava brincando que a gente troca o tempo todo pra esse tal de Gustavo, que eu nem sei quem é, rapaz. Eu também não sei, porque Guilherme e Gabriel sempre estão trocando por Gustavo. Mas então, Gabriel e Guilherme aqui não é Gustavo, nenhum dos dois. Vamos, Gabriel, então responda pra gente sobre esse tema importantíssimo que o mundo hoje trata, que é o ESG. Vamos lá, Guilherme. A gente popularizando um pouco, quando a gente fala ESG, a gente está falando de ASG, no caso aqui do Brasil, que é assuntos, riscos voltados ao mercado ambiental. E aí nós podemos pôr como exemplo clássico mudanças climáticas. Dentro do S, nós estamos falando de social. Então, todos os riscos que têm impactos sociais. Eu vou dar mais alguns exemplos práticos disso. E o G é todos os riscos que podem estar ligados à governança, ao compliance, em todas as suas esferas, regulamentações, ética e tudo mais. Então, esses são os três pilares do ASG, ESG, ESG, tem diversas nomenclaturas, mas de uma forma certa é como você conseguir entender e ver lá na frente os riscos que tem para o teu negócio. Então, nada mais, nada menos, o ESG é a forma de você mensurar esses riscos e buscar maneiras inovadoras, quando a gente vai falando de ambiental, soluções baseadas na natureza, que são as SBNs, nas questões sociais, estamos falando praticamente de políticas públicas, e nas questões de compliance, de governança, a gente vai estar falando de jurídicos, contábeis, éticas e tudo mais. Mas te cortei porque é tão interessante, as questões de governança elas vêm antes desse tripé, então ela já apareceu primeiro. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o ESG a gente lê de trás para frente. Então, primeiro você lê governança. Se você não tiver governança, compliance, ética, você não executa nenhum dos outros dois. Todo problema ambiental, antes, ele é um problema social. O desmatamento. Se você pegar o cidadão que está lá desmatando, enfrentando cobra, malária, dengue, lá na Amazônia, e der um emprego digno para ele, socializar ele, eu duvido que ele vai se sujeitar a 30, 40 reais por dia para enfrentar um monte de bicho com motosserra sem empenho nenhum na mata. Então, primeiro, antes de um problema ambiental, você tem o social. Enchente é um problema ambiental. Mas primeiro vem as pessoas. O mundo é feito de pessoas, os negócios são feitos de pessoas. Então, quando a gente consegue compreender isso, a gente vê o ESG, assim como no inglês. Primeiro, governança. Você ter condições, ter ética, compliance na execução dos demais itens. Devem o social e o ambiental. Entendeu? E eles todos estão interligados. Mas sempre primeiro você tem que ter uma boa governança para executar os demais. Você disse que nasceu no mercado financeiro. Isso. Como se deu isso, Gabriel? Vamos lá. Lá atrás, em 2004, o Banco Mundial e a ONU reuniu 50 maiores instituições financeiras do mundo. E eles basearam, olha, como que nós vamos identificar os riscos de uma empresa? Quero investir na empresa do Guilherme. Empresa capital aberto, está valendo 3 bilhões hoje. Quanto vai valer essa ação daqui a um tempo? Quais os riscos para essa ação? E aí começou-se a criar o ESG. E aí a gente tem vários exemplos práticos. Nós temos o maior fundo soberano do mundo agindo do ESG há muito tempo atrás. Lembra quando teve o caso da Vale, da barragem? Ele tirou o maior fundo soberano do mundo, que é o fundo da Noruega. Ele saiu. JBS com gado em área de desmatamento. E depois nós tivemos em 2021 Larry Fink da BlackRock apostando forte no ESG. Maior gestores do mundo. E aí todo mundo começou a dar uma atenção, falar, opa, isso é sério. Faz sentido, começaram a observar que tem sentido. Sim. E a gente está no mercado desde a época dos ODM, né, com o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Nós tivemos os 17 ODS. E às vezes as pessoas confundem um pouco. O que acontece? O ESG é no setor financeiro. Então são riscos financeiros ao teu negócio, riscos ambientais, sociais e de governança. E esse é o ESG. Só que quando a gente vai olhar
no público, nós estamos falando dos 17 ODS da ONU, com 169 metas, e elas se correlacionam com o ESG. Então, se eu pego o ESG, o A do ambiental, eu tenho 8 ODS ali, eu tenho ODS 7, 13, eu tenho ODS 6, e se eu pego o social, a mesma coisa, eu tenho 1, eu tenho 2, o G de governança também. Então eles se correlacionam. Agora, um setor privado ele não pode fazer política pública por lei. E aí ele se une numa parceria com o setor público e com o terceiro setor. O terceiro setor, por exemplo, ele utiliza um imposto da empresa para realizar uma responsabilidade social corporativa, para realizar projetos voltados para o social, para o ambiental, que é cumprindo a matriz de risco ESG dela, que vai aparecer no relatório de sustentabilidade depois de feito. Então, primeiro você faz, depois você relata. E isso é o que impede o greenwash. O greenwash é você falar que vai fazer ou você aumentar o que você fez. Por isso que a gente sempre fala, o ESG ele tem que ser auditável, tem que ser transparente. Por isso, como você disse, primeiro vem a governança. E você deu uma dica para todos que é iniciar para depois se preocupar com relatórios. Iniciar do básico. Vamos lá. Como nós estamos falando aqui de CVM, Comissão de Valores Mobiliários, nós estamos falando aqui de Ambima, e como nós estamos falando de Banco Central, nós estamos falando basicamente de empresas de capital aberto. Ok? E essas empresas, elas têm o dever de informar qualquer risco ao acionista. Então, as minhas ações que eu tenho compradas, eu tenho que saber o que está se passando na empresa. E aí tem várias questões regulatórias nisso. O que acontece? Quando a gente está falando de uma empresa de capital fechado, não tem isso. Ela não tem essa necessidade. Hoje, ela não tem isso. Mas a empresa que ela faz parte da cadeia de suprimento, para quem ela fornece, exige isso. E daí todo mundo quer ter relatório de sustentabilidade aquele, e é a pergunta que eu faço. Pô, tá vendo a minha barriga? Eu não tenho um tanquinho, eu tenho uma máquina de lavar roupa. Como que eu vou querer mostrar que eu tenho um tanquinho todo sarado se eu tenho uma máquina de lavar roupa? Não pode, entendeu? Então isso é o greenwash. E aí, por diversos motivos do próprio mercado, essa necessidade de focar no relatório, a gente tem diversos casos de greenwash de grande, médio e pequeno porte. Então o que a gente sempre pergunta, sempre instrui. Primeiro, identifica a tua matriz de risco. Com ela em mãos e junto aos três setores, setor público, privado e o terceiro setor, você consegue agir para mitigar os teus riscos. Isso vai gerando cases de sucesso. Esses cases que vão para o relatório de sustentabilidade. E lá você pode pôr o teu KPI. Olha, no ODS 6, na meta 6.1, eu pretendo atingir ela em tanto tempo. Eu já atingi tanto, eu já fiz isso. Mas não é só colocar um quadradinho do ODS lá. Não é isso. Não é falar, olha, eu aqui... Tem fiscalização se foi cumprido? Todos os relatórios de sustentabilidade eles são auditáveis pelas maiores empresas do mundo. Todos os acionistas pregam por isso. Porque o que garante para mim que aquele relatório de sustentabilidade está correto? Não existe isso. Então há necessidade de ser auditável. Por isso que a gente sempre, vai auditar, você tem que ter a memória de cálculo, você tem que ter todos os detalhes daquele relatório. E aí, que quando você cometeu o greenwash, você se queima no mercado e o teu valor de marca cai. Entendeu? Bom, dá para perceber aqui que a gente precisaria um tempo, e nós já está sendo convidado aqui o Gabriel Teodoro para falar conosco sobre esse tema, marcaremos um dia, porque além de ser apaixonante, ele é necessário, sim, como foi colocado aqui no painel, mais do que necessário. Vou te fazer uma pergunta para te liberar, que agora tem um evento. Na indústria de seguros e transportes, como se encaixa isso? Olha, eu acredito, tá? Hoje a visão, isso a gente fala, né, no ESG, ele é hoje, então ele muda, amanhã já tem outra prioridade, mas uma das maiores prioridades hoje da indústria mais afetada pelas mudanças climáticas é o mercado de seguros. É a indústria mais afetada. Eu conheço poucas outras indústrias que estão tendo perdas bilionárias no segmento. Imagina comigo, ó, a sua casa e a minha casa é assegurada, ok? Minha caminhonete e tua caminhonete é assegurada. Tenho seguro de vida, você também tem, a casa toda, a empresa e tudo mais. Agora imagina que o meu negócio, vamos pegar uma cadeia de suprimento, o meu negócio, a água veio e entrou na minha empresa, perdi todo o meu maquinário, o segurador vai ter que repor, correto? Só que eu moro na cidade também, na mesma cidade, a água veio, levou, tive prejuízos, minha caminhonete foi embora, deu perda total, o imóvel que eu moro deu perda total, ou que não tenha dado perda total, e eu perdi um parente. Quanto de prejuízo nós estamos calculando aqui? Agora multiplica isso, que no meu bairro, no meu condomínio fechado, eu tenho lá 500 pessoas. Agora multiplica na minha cidade, no meu estado. Por que eu estou te explicando isso? É um caso concreto que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É o que aconteceu aqui em São Paulo, na Baixada Santista, que aconteceu em São Sebastião. Navegantes, entendeu? Então, quando você começa a olhar isso, você fala, poxa vida, Gabriel, agora eu entendo
que o mercado de ESG ele tem uma abrangência muito grande, uma necessidade urgente do mercado de seguro conseguir se atualizar. Os primeiros, os que forem inovadores, os que forem atrás de realizar, de inovar, serão os que terão um melhor resultado financeiro no curto prazo. Então, se você conseguir ter a gestão de risco, saber, ó, essa apólice nessa região ela vale tanto, essa daqui nem compensa fazer, ó, esse caminhão meu vai passar aqui, deixa eu segurar ele, ó, você não vai passar ali porque eu tô com a informação em tempo real do clima que vai ter uma enchente, sua carga vai ficar parada, você vai atrasar no embarque. Quando você começar a mensurar tudo isso, e aí entra inovação, entra tecnologia, entra startups, aí você vai falar, opa, eu consegui reduzir este prejuízo. Entendeu? Então, assim, o ESG hoje, eu vejo com toda a honestidade do mundo, com a maior segurança, que é uma das, se não for a mais importante ferramenta para o mercado de seguro ter um faturamento elevado e ter um custo reduzido. Com risco até de empresas não continuarem se não prestarem atenção nesse... Dependendo do tamanho da empresa, ela não vai conseguir, porque quanto maior a empresa, maior a quantidade de clientes, e quanto maior a quantidade de clientes suscetíveis às mudanças climáticas, maior o impacto que ela vai sentir. Ninguém vai segurar, nem segurador, nem resseguradora, ninguém passa. Bom, vocês estão vendo que o assunto é apaixonante mesmo. Você diz que viaja muito e te chamam por conta de que demanda, Gabriel? Vamos lá. Gente, eu tenho um lema, né? Para praticar o ESG e o seu negócio ser verde, ele não pode ficar vermelho. Ele não pode estar vermelho. Todo mundo, e eu sou aquele cara mais amoroso. Pô, se você não está fazendo ESG, eu chego e pergunto. Ô, meu querido Guilherme, ô, meu querido Gustavo, tudo bom? É o seguinte, Guilherme. Você sabe o que é ESG? Você sabe por onde começa? Você tem apoio do terceiro setor para reduzir teus impostos, para reduzir a tua conta de luz e usar a economia dessa conta de luz tua para dentro do segmento? Vou te dar um exemplo. A gente fazendo uma revisão da tua conta de luz, energia reativa, TUG, que essas questões mais técnicas, até mesmo o mercado de contratação livre, GD, painel solar, eu consigo reduzir por volta de 30%, 40%, 15%, 10%. Tem muitas variáveis, mas eu consigo gerar uma redução na tua conta de luz, que essa redução eu consigo já para investimento no ESG. Você não tirou um centavo do bolso. A mesma coisa, se a gente faz uma eficiência de combustível na tua empresa, você consegue reduzir o custo dela e essa economia você investir em ESG. Então vamos lá, a gente conseguiu reduzir para você X% da tua conta de luz, X% do teu combustível. Esta economia tua, a gente consegue direcionar ela para cumprir a tua matriz de risco ESG. Mesma coisa no terceiro setor. Tem diversas formas de, através de impostos, a gente ter programas sociais, culturais, onde você vai ter um impacto na tua matriz de risco ESG. Tá vendo que isso não há custo? E você orienta essas empresas, você faz essa consultoria para a empresa, para o mercado, viajando para cima e para baixo. Porque a gente trabalha no êxito, entendeu? O nosso negócio é tão sério, a gente tem tanta certeza que o ESG traz retorno, que a gente não cobra. É no êxito. Então, se eu gerar economia, você reverte essa economia por ESG, você pegar os livros que eu escrevi, eu conto muito disso. Sempre dessa forma, todo mundo, Gabriel, reverto. E é um trato. O cara fica meio desconfiado, fala, mas, pô, será que é possível? Você tá me falando algo que eu não vou gastar? E aí, quando ele vê acontecendo, ele fala, você salvou a gente. Gabriel Teodoro, com muita gentileza, esteve aqui conosco, um programa Encantamento. No finalzinho, estamos até sendo convidados para ir embora aqui do nono Exposist 2023. Daqui a pouco eu vou trazer mais duas pessoas para falar com vocês. Gabriel, sucesso, parabéns, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais.